Boa noite, gente. Uma boa Páscoa para vocês. A Pro tá passando aqui. Eu vou fazer um apanhado da matéria higiene de alimentos, pra gente estar revisando algumas coisas que a gente já viu, para ficar fresca na mente, tá bom? Vai ser super rápido, é uma coisa bem rapidinha mesmo, só para não fugir da mente, aquilo que a gente já estudou, né? A gente começou falando sobre as atribuições do técnico de farmácia. Por que o técnico de farmácia envolvido na indústria de alimentos, a gente mexe com medicamento, né? Acontece que o farmacêutico, nós tivemos, citei exemplos no começo, bem no início das aulas, de farmacêuticos que contribuíram para as questões alimentares, né? Diga-se até de passagem, tem um suíço, né, que contribuiu para a queda da mortalidade infantil, fabricando um alimento que hoje é conhecido por nós como farinha láctea. Mas vamos lá. Hoje, o farmacêutico ele compõe uma equipe multidisciplinar dentro das indústrias de alimentos, tá? É, é em menor quantidade? Sim, porque a gente tem o engenheiro de alimentos, a gente tem o nutricionista, então essas profissões parece que estão mais à frente nesse setor, né? Os químicos, e aí a gente está começando a abarcar essa fatia do mercado, tá? Então precisa tanto do farmacêutico como do técnico em farmácia nessas indústrias, tá bom? Mas não é de agora que a farmácia mexe com alimentos, desde 1892, tá? A farmácia está envolvida com os alimentos. Nós temos aqui no Brasil um instituto chamado Adolfo Lutz. Ele é um instituto reconhecido internacionalmente, é onde se fazem os testes das amostras de todos os tipos de coisa, inclusive dos alimentos contaminados ou não, né? O que acontece? Ele é reconhecido internacionalmente porque ele tem uma contribuição muito grande para o estudo e desenvolvimento da ciência dos alimentos. Tá? Foi o trabalho de uma equipe de analistas juntos, né? É uma formação multiprofissional, como eu falei, e dentre eles estão o farmacêutico e os técnicos de farmácia e outros profissionais, tá bom? Vocês viram como o Instituto Foods, vocês devem ter visto com a questão do coronavírus, aquele primeiro caso que chegou, do rapaz que estava na Itália, né? E passou no Einstein positivou, mas teve que passar pelo crivo do Instituto Adolfo Lutz para que houvesse a contraprova e então a gente tivesse certeza de que ele estava com coronavírus, para vocês terem ideia da importância desse instituto, ok? Qual que é o âmbito profissional? Onde a gente pode atuar? Como a gente está falando de alimentos, a gente vai falar principalmente em locais de produtos de alimentos dietéticos, químico bromatológico, né? Laboratórios químico bromatológicos. Se mais para frente vocês vão ver o que é bromatologia, vocês devem se lembrar. Que é a ciência que estuda os alimentos. A bromatologia nada mais é do que isso, esse nome diferentão aí, né? E vocês, técnicos, bons técnicos, né? Aqueles que gostam da área, lógico, são indispensáveis nesse processo, tá? De higiene de alimentos, de higiene nessa indústria, nessa fatia que a farmácia abarca, tá bom? Que acontece? Os alimentos, a gente tem que respeitar algumas técnicas, normas, leis, que eu sei que vocês não gostam, mas existem as boas práticas de fabricação dos alimentos, como existem as boas práticas de fabricação de medicamentos e de cosméticos, enfim, todos esses, mas nós estamos falando de higiene de alimentos, todos estes têm as boas práticas de fabricação. Cada setor da farmácia tem boa prática de fabricação, tá? Então a gente tem que aplicar os conceitos gerais de garantia da qualidade. Essa garantia da qualidade visa o quê? Controle de água, de pragas, mas o que as boas práticas prezam como um fim, assim, como um determinante? É a saúde pública, a saúde da população, tá? Claro que tem as questões econômicas, né? Uma indústria, por exemplo, que tem um recall de alimentos porque trouxe problemas, ela vai ter problema no marketing, ela vai ter problema nas vendas, ela vai ter problema nas concorrências. Então, claro que também tudo isso está envolvido, né, no mercado. Não só a saúde da população, como a questão econômica também. E aí, o que a gente tem que saber para ser um bom técnico, farmacêutico, técnico de farmácia nesses setores? Temos que conhecer os micro-organismos, principalmente os patogênicos, né, que são os que podem provocar uma doença. Ampliar sempre o conhecimento técnico científico, lendo artigos científicos mais atuais, para melhorar o desempenho profissional, possuir
conhecimento das normas sanitárias vigentes, né? Porque isso muda muito. Acho que até num fórum que a gente colocou, a gente discutiu sobre isso. Eu tenho até que interagir com vocês nesse fórum, falando sobre isso, que elas vão mudando, né? As normas. E a gente falou, ah, que saco, mal acabei de ler, mal acabei de entender, mudou a norma. Mudou por quê? Porque alguma coisa mudou, algum micro-organismo novo mudou. Por exemplo, coronavírus, gente. A gente não tem ainda protocolo para o coronavírus. Por quê? Não se sabe pro novo, né? Coronavírus já existia, né? Ele é um ente dessa família. E aí a gente não tem por quê? Porque até então não existia, não estava aí atuando entre nós, tá bom? Então isso é para quê? Para realmente melhorar a segurança da saúde e melhorar as práticas, né? Das produções de alimentos, tá bom? Tem as análises de alimentos, tem uma gama de trabalhos, então. E o que nos cabe como profissionais? Seguir os protocolos sob supervisão dos nossos superiores, quer farmacêuticos, no nosso caso são os farmacêuticos, né? Dos técnicos são os farmacêuticos, dos engenheiros, das nutricionistas, as técnicas em nutrição. Então, assim, vocês são de suma importância, porque na verdade, numa indústria, muitas vezes o farmacêutico ou outro profissional, ele fica muito por trás dos bastidores, sabe? Muito na burocracia, no papel, e às vezes sempre quem tá botando a mão na massa são os técnicos. Então, é de suma importância ter um técnico assim de responsabilidade, que sabe que assim, isso não é chatice, assim, essa norma não é chatice, essa norma visa a segurança da saúde da minha família que está do lado lá de fora, né? Tá bom? Então, vocês são os braços e pernas do farmacêutico. A gente pode trabalhar em laboratórios de controle de qualidade, na Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, da Fiocruz, né, que é um Instituto de Controle de Qualidade em Saúde, nas universidades de vigilância sanitária, isso mais na questão pública, tá? Nos particulares, nós temos os laboratórios, as indústrias alimentícias, as grandes, né, indústrias alimentícias ou pequenas, médias, e as faculdades, tá bom? Lembra que eu falei que aí por que o farmacêutico está envolvido no alimento desde 1892? Vou citar 3 farmacêuticos, né? O Henri Nestlé, né, que foi o fundador da Nestlé. O que acontece? O Henri Nestlé, ele foi aprendiz de um proprietário de farmácia, tá, na Suíça. E ele aprendeu a aviar as receitas, a fazer medicamentos. E em 1843, lá na Suíça, ele comprou uma indústria de processamento de grãos, né, e passou a produzir alguns óleos através desses grãos. Na época, a Suíça sofria de um problema de mortalidade infantil, que hoje atinge os países subdesenvolvidos, então a gente vê que os desenvolvidos também nunca foram um mar de rosas, né? Mas então, vendo isso, o Henry, o que ele fez? Ele desenvolveu uma fórmula, o leite de vaca, farinha de trigo e açúcar, ressecados, que podiam ser levados a longas distâncias. Ou seja, estou com meu bebezinho, eu vou para um lugar longe, eu não preciso de geladeira, eu não preciso, na época, geladeira, acho que na Suíça já devia ter algo do tipo, mas eu não preciso me preocupar com o transporte, com a conservação desse alimento. Um alimento prático, onde você punha água, mistura e alimentava, que é a famosa farinha láctea, que eu tomei muito quando criança, e que hoje a gente sabe, né? Claro, o Henry foi o Henry Nestlé, tipo, íntima do Henry, né? O Henry Nestlé, ele na época foi super bem intencionado. Hoje a gente sabe que a farinha de trigo só e o açúcar não são alimentos essenciais para as crianças, mas na época sim, ajudou na questão da queda da mortalidade infantil, tá, gente? A gente não pode menosprezar questões anteriores, porque até então eles tinham só aquela tecnologia na época. Então eles usaram o que eles tinham, como nós usamos o que temos hoje. E aí, quando daqui 10 anos a gente usava aqui. Então, é o que a gente tinha naquela época, tá bom? No Brasil, teve o farmacêutico Jesus, né? Ele recém-chegado do interior do Maranhão, começou a trabalhar numa farmácia, limpando vidro e tal, né? Depois de muito observar, começou a estudar farmácia, os medicamentos por conta própria. Aí ele se graduou em farmácia muitos anos depois, seguiu um conselho de um amigo, investiu na produção de bebidas gaseificadas. E aí, em 1920, ele fez uma bebida cor-de-rosa, que é o famoso Guaraná Jesus, que acho que eu experimentei uma vez, que é o Guaraná que você toma no Maranhão, né? O carro-chefe aí, o orgulho dos maranhenses quando se fala em bebida e em refrigerante, né? O outro farmacêutico foi o Pemberton, né? Que foi
que ele se graduou em medicina, mas voltado para a área da farmácia, que na época era diferente, né? Você podia conduzir os cursos de forma diferente. E depois da guerra, ele procurou um lugar para se estabelecer como farmacêutico, né? Aí ele chegou em Atlanta, nos Estados Unidos, passou a vender medicamentos. E em 1884 lançou uma bebida alcoólica, inicialmente, composta com folhas de coca e noz de cola, né? E aí depois, mais tarde, pressionado pelo puritanismo, eles tiraram o álcool da bebida então, né? E investiram numa água carbonada, que hoje nós sabemos quem é a Coca-Cola, né? Que é um grande segredo aí. A gente não tem acesso a esse segredo da composição da Coca-Cola, né? Agora a gente vai para um outro vídeo, tá bom? Para não ficar muito grande os vídeos. Beijo!